Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, salva amor de Deus. Providências 99 só pra me encontrar. Não posso mudar o que mesmo assim se errou. Impressionante, Boa noite, irmãos. Bom, eu tenho dito isso. Vamos começar a adoração ao Senhor com essa canção que nos lembra do amor do Senhor que nos alcançou de forma esplêndida, de forma tremenda. A gente não pode entender que amor é esse que nos alcançou, apesar de nós mesmos. E nós nos reunimos em adoração ao Senhor nessa noite para dizer a Ele quão tremendo e maravilhoso é esse Deus. Que você diga, através das suas palavras, através da canção, através do texto bíblico, que possa ser o seu encontro com o Senhor nessa noite, de forma que Ele fale com você, comigo, que Ele receba a nossa adoração, que Ele seja exaltado aqui neste lugar, consagrado a Ele. Há uma saudadezinha no nosso coração. Domingo nós tivemos o impedimento de estar reunidos como igreja no templo, em função das questões da nossa vizinhança, e hoje há uma gratidão, igreja com templo aberto para a reunião do povo de Deus. Amém? Ai, irmãos, não sei se vocês estavam ouvindo até o som estava chegando. Foi, Calvino? Valeu. Mas quando a gente é impedido por motivos externos, e hoje a gente está com o templo aberto, há uma gratidão. E que nós possamos não nos contentar com o não poder abrir, a dificuldade. Como igreja a gente possa orar. E hoje a gente vai tirar um tempo do nosso culto para orar pela nossa redondeza aqui, nossa vizinhança. Nós precisamos clamar ao Senhor. E precisamos agir com cuidado, como foi agido no domingo, com as decisões tomadas. Mas também com ousadia de retornar, de recomeçar. Sabe por quê? Jeremias, capítulo 32, 17, diz assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. A gente olha a situação do nosso Rio de Janeiro, a gente olha a situação do nosso bairro e a gente acha que está difícil. Mas para o Senhor, nada é difícil demais para Ele. Por isso que a gente vai começar esse culto dizendo: Senhor, cuida da nossa cidade, cuida de cada um de nós, cuida dessa situação de violência que temos percebido e vivido, que temos assolado. Nada é difícil demais para o Senhor. Vamos declarar essa frase, é a última frase do versículo. Você vai dizer: nada é difícil demais para Ti, ó Senhor. Vamos falar juntos? Nada é difícil demais para Ti, ó Senhor. Senhor, nós nos reunimos na Sua casa nessa noite, templo aberto para declarar as Suas maravilhas. Nós Te agradecemos porque Tu és grande, Tu és tremendo, Tu fizeste grandes obras e continua fazendo essas grandes obras. Por isso nós declaramos: nada é difícil para Ti.
Senhor, toda a nossa igreja, toda a membresia, o corpo de Cristo deste lugar, sejamos todos tomados pela sua ação poderosa de amor, de compaixão que nos alcançou, e nós nos rendamos a Ti. Toma, Senhor, o nosso bairro. Visita, Senhor, cada rua, cada casa, cada cantinho do nosso bairro santíssimo, dos bairros próximos, ó Senhor, e vá com o seu poder, com a sua libertação, vá com a sua mão poderosa, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo e tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, que eles possam, Senhor, e isso depende da ação da tua igreja também, de ir, de pregar, que eles possam encontrar o Senhor e encontrar a esperança que há no Senhor. Nada é tão difícil para Ti. Por isso colocamos a situação de violência nos nossos bairros sob os Seus cuidados, Senhor. Haja, Pai, em nome de Jesus, que possamos com ousadia pregar a Sua palavra e possamos ver vidas restauradas, pessoas se rendendo ao Senhor, para a glória do Teu santo nome. Tu és grande, grande é o Teu nome em poder, e nós reconhecemos a Sua grandeza. Em nome de Jesus, oramos, te adoramos nessa noite. Amém, amém. Coloque-se em pé, vamos cantar. O Senhor é grande, sobre todo nome está o nome do Senhor. Abra seus lábios em adoração a Ele.
realmente a gente testemunhar disso, sem medo, com ousadia, todos verão a grandeza do nosso Deus. Não se preocupe se você está passando por dificuldades. E aí, o que vão dizer se eu estou passando por esse problema? Não. O Senhor é grande o suficiente para, apesar da dificuldade, ser honrado e engrandecido e reconhecido como grande Deus sobre toda a terra. Grande Deus sobre a sua vida. Grande Deus sobre Santíssimo. Grande Deus sobre o Rio de Janeiro. Grande Deus sobre os ribeirinhos. Grande Deus sobre o sertão. Grande Deus sobre a nossa nação. Que a gente, como igreja, se aproprie disso de uma forma definitiva. Todos saberão quem é o Deus que a gente ama, que a gente segue, que a gente adora, com toda a liberdade. Glórias ao Senhor por isso. Você pode sentar-se. Lembre-se que o fato de você se sentar, Deus continua aqui, querendo receber de você adoração e louvor. A gente vai receber o testemunho de mais um missionário. A gente está no mês de missões nacionais e como tem sido lindo cada culto, cada momento que a gente tem vivido, cada testemunho que a gente tem recebido. Vamos entender o que a gente precisa conhecer mais um pouquinho do que está acontecendo na nossa nação. Olá, meus queridos irmãos, que alegria poder reportar a vocês aquilo que tem acontecido aqui no estado de São Paulo. Meu nome é Helder Tidoff e eu trabalho com a expansão missionária nesse estado através da Junta de Missões Nacionais. Imagine que o estado de São Paulo é estratégico para nós alcançarmos todo o nosso país. Aqui no estado de São Paulo mora cerca de 45 milhões de habitantes. Isso significa 1/5 de toda a população da nossa nação. Se nós alcançarmos as pessoas com o Evangelho, formarmos discípulos, plantarmos igrejas, nós podemos alcançar toda a nossa nação. Para isso, foi criado o Radical Metropolitano. Radical Metropolitano tem o objetivo de trabalhar com pessoas biocupadas. Você já tem o seu emprego, você já tem a sua casa, mas você pode servir aonde você está, através da pregação do Evangelho. Nós, com Missões Nacionais, vamos capacitar você, vamos mentorear você, para que você plante igrejas, para que você revitalize igrejas. Eu quero dizer que isso já tem acontecido. Durante este ano, nós temos 70 novos missionários plantando cerca de 30 igrejas em todo o nosso estado. Que coisa maravilhosa! Nós temos visto vidas se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos um desafio de continuar. Ainda no final desse ano, nós queremos iniciar a 3ª turma de capacitação para que nós possamos expandir esse trabalho em todo o nosso estado. Quero convidar a você para orar ao Senhor, perguntando: será que sou eu, Senhor, que o Senhor quer usar? Se você sente disposição de fazer a obra do Senhor, fale conosco. Eu quero desafiar a você também a orar pelos missionários que já estão no campo. Peça a Deus para que, no poder do Espírito Santo de Deus, eles possam alcançar vidas e que nós possamos plantar igrejas para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Que Deus te abençoe. Que ideia de Deus. A gente daqui a pouco já está em 2022. Mas você pensou no que você fez em 2021? Quantas almas você alcançou esse ano? Quantas oportunidades de sair desse banco e ir lá para fora você aproveitou? Você tem orado pelos missionários que estão lá fora, fazendo esses projetos maravilhosos? Você tem se perguntado se é você que deveria estar aqui, se é você que deveria estar lá fora, se não é a pessoa que está na sua casa junto com você?
Você tem se perguntado: Senhor, sou eu? É o Senhor que está me chamando? É o meu irmão? É a minha mãe? O Radical Metropolitano veio nos dizer que podemos servir onde estamos, mesmo tendo um emprego, uma família, uma vida ocupada. Estamos em 2021, todo mundo tem uma vida ocupada. Mas esse projeto de Deus vem mostrar que mesmo tendo uma vida ocupada, assim, eu não tenho tempo, eu não sei o que eu faço, eu estou sempre preocupado com o trabalho, vou voltar, vou fazer comida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus está te chamando. Não importa. Ele está dizendo: filho, não importa se você tem uma vida ocupada, se você está com 1000 coisas na cabeça, eu estou aqui para te ajudar. Para pegar você, botar lá fora, dizer para as pessoas: eu sou a única esperança. Vai lá dizer para elas que eu sou a única esperança. Vamos orar pelos missionários que estão lá fora dizendo essa verdade para as pessoas, para aquelas almas perdidas que não sabem para onde vão. Oramos pela futura terceira turma das pessoas que vão dizer essa verdade. Essas pessoas que estão pedindo a Deus, que não sabem o dia de amanhã, está na mão de Deus. Jesus Cristo é a única esperança, e isso que essa igreja precisa dizer lá fora. É por isso que tem o Projeto Esperança. Esses jovens daqui, maravilhosos, estão planejando um próximo Projeto Esperança. Lá fora tem gente que não sabe disso. A rua ali da frente não vai saber se a gente não for lá. A rua ali do lado também não vai saber. Nós aqui, nós temos que ir. Os jovens também são ocupados, faculdade, família, escola, tudo isso. Ore pelos jovens. Essa turma tem sido atacada 24 horas por dia. Ore por eles. Márcio, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, estamos na Tua casa nessa noite, pulsando missões, ó Deus, como já domingo de manhã foi tão impactante ouvir a Tua serva falar da dificuldade, dos problemas que passam, mas como o Senhor tem agido, a gente nem tem noção, ó Deus, como o Senhor tem agido através desses homens, ó Deus. O Senhor Jesus nos deixou uma grande comissão, e a grande comissão não fala que a gente deve tratar das nossas coisas, tratar dos nossos templos, colocando ar-condicionado, cuidando dos nossos carros, dos nossos filhos. A Tua grande comissão é ir de pregar o Evangelho, Deus. Isso deve arder em nós, deve arder em nossos corações, ó Deus. E mesmo que a gente não vá, isso deve refletir de 3 formas: indo, orando e contribuindo, ó Deus. Mesmo que a gente não vá, a gente precisa contribuir. Que existem irmãos nossos, ó Deus, que deixam muitas das vezes o conforto do seu lar, deixam suas famílias e estão indo, Senhor, em terras que ninguém quer ir, estão pregando que Jesus Cristo é a única esperança, ó Deus. Então arde em nós, ó Deus, arde nos nossos corações essa verdade que é a grande comissão que o Senhor deixou por nós, e que nós estejamos colocando esses Teus filhos que largam tudo por amor a Ti, ó Deus, cumprindo Teus chamados nas suas vidas, que nós coloquemos essas pessoas nas nossas orações diariamente, mas como até um jargão que oração sem ação não tem vida, que possamos agir também, ó Deus, seja indo, seja financeiramente, ó Deus, que os nossos irmãos lá, muitas das vezes lá no sertão, não possam estar passando um aperto financeiro e a gente aqui gastando dinheiro com outras coisas tão supérfluas, ó Deus. Arde em nossos corações, ó Deus, como ardeu no nosso coração domingo de manhã, ouvir aquela missionária dizer que não tinha que comer, ó Deus. Que isso possa arder e que essa ardência se reflita em atitude, ó Deus. Abençoe os nossos jovens da nossa casa aqui, nossa casa de oração, que eles possam, através desse primeiro projeto que foi feito, possam seguir, avançar, e que esse bairro possa estar sendo impactado, ó Deus, através das suas vidas, Deus. É no nome do Senhor que oramos, e é na nossa vontade de mudar, de sair da nossa zona de conforto que estamos aqui nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor que oramos, amém.
São muitos desafios. A gente está sendo desafiado culto após culto. A gente viu semana passada o projeto com os ciganos, o radical metropolitano. É muita notícia que vai chegando e a gente vai vendo. A gente esteve com a Leninha aqui no domingo, lá no sertão. O Jezinho hoje vai falar para a gente tantas coisas que a Operação Redenção está fazendo aqui, lá nos ribeirinhos, enfim. Há uma infinidade de coisas. Nosso barco que leva a esperança está aí, para a gente poder levá-lo com essa mensagem o mais longe possível. Já fez seu alvo pessoal? Lembra? Cada real que a gente alcançar é uma milha náutica que esse barco vai avançar. O barco da nossa igreja vai parar onde? Vamos nos envolver. Lembre-se, a gente tem leilão missionário chegando aí. Nós começamos um desafio para levar aí para o sertão os chocolates para as crianças, lá 150 crianças do sertão, para a festa do Dia das Crianças. E nós, como igreja, assumimos esse compromisso. Se envolva financeiramente, em oração. E quem sabe, o Senhor está falando, ó, é com você essa história. Que a gente possa dizer, eis-nos aqui. E vamos falar juntos nosso tema, que é o nosso lema. Isso precisa sair da nossa boca todo dia. Encontrou alguém na padaria, fala para ele que Jesus é a esperança. Alguém lá no seu trabalho, fala para ele que Jesus é a esperança. Profira o nome de Jesus, que nesse nome tem poder para salvar pessoas. Vamos falar juntos nosso tema? Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa, Atos 4:12, que a gente vai ler juntos também. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Já estamos recebendo as ofertas missionárias. Já coloque diante do Senhor, faça seu alvo, se proponha a ofertar e a doar ao Senhor. Seja quem o Senhor quer que você seja. Enquanto você vem servir, a gente adora o Senhor com uma canção. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande som. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o meu nome é eterno. Todo cheiro dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo céu dobrará ao ouvir teu nome.
ouvir, a gente precisa pregar. Para que os outros confessem, a gente precisa pregar. Que a gente possa ser movido a isso mais uma vez nessa noite. Quero chamar irmão Silas, que vem ao altar orar, dedicando ao Senhor dízimos e ofertas, colocando a vida do nosso pastor Isaías, a sua saúde. Ele está se recuperando bem, graças ao Senhor, e creio que logo, logo poderá estar conosco. Mas mantenhamos o nome do nosso pastor em oração. Vamos clamar ao Senhor por nós, como igreja também. Agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos na Tua casa, nosso Deus, de oração, para que juntos, nosso Deus, louvar e bendizer o Teu nome. E Te agradecemos por esse privilégio, porque o Senhor nos conhece e sabe das nossas limitações, Senhor. Não merecemos, Senhor, estar nem diante da Tua presença. Mas o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, nosso Deus, fez com que nós tivéssemos acesso a Ti, Senhor, através de Jesus Cristo. E neste momento, Senhor, nós Te pedimos pela Tua Igreja Batista Jardim Santíssimo, que Tu, nosso Deus, continue nos abençoando, para que possamos ter a sabedoria, a visão dos altos céus, para o privilégio que nós temos de falar do amor de Jesus, que nós possamos, nosso Deus, sair, assim como esse projeto tão maravilhoso, nosso Deus da juventude, continua abençoando, nosso Deus, todos nós, que possamos, como líder que somos, possamos ter essa visão, Senhor Deus, e que possamos cada dia mais buscar a Tua presença, buscar, nosso Deus, sempre buscar em Ti a perfeição, porque sem ela não podemos ver o Senhor. Senhor, nós pedimos também, nosso Deus, Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas que foram colocadas no Teu altar, que Tu, nosso Deus, receba no trono da Tua graça, que isso seja para a honra e glória do Teu santo nome, e que o Teu Evangelho possa ser transmitido, Senhor, até os confins da terra. Nós pedimos, nosso Deus, também pelo Teu servo que há de nos trazer a Tua mensagem, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos à Tua voz, Senhor, e possamos colocar em prática aquilo que Tu quer de nós, e nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, como igreja, para fazer a Tua vontade. Nós pedimos isso não porque nós merecemos, mas pelo nome santo e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Geazi vai estar falando do Senhor para nós nessa noite. Nossa igreja é parceira do Ministério, não é Ministério, Ministério Operação Redenção. Depois você conserta. Nossa igreja é parceira desse ministério lindo, que o Senhor possa nos mover nessa noite para aquilo que Ele mesmo vai conduzir em nós, que a gente diga sim para o Senhor. Que Deus te abençoe, fique à vontade. Só ligar, tá? Irmãos, muito boa noite. Eu confesso que eu fiquei contente quando o pastor Isaías fez contato comigo, para eu vir aqui, estar com os irmãos. Porque, de verdade, assim, que bom. Para mim tem sido bom esse relacionamento, né, dessa igreja com amor comigo também, né? Me sinto amparado pelos irmãos. É bom saber que tem gente que tem carinho, que ora pela gente, né? A gente é carente, de forma geral, né? As pessoas são carentes, né? E quando a gente encontra pessoas na igreja assim, que ora, que cuida, que sustenta da forma que pode, né? E sempre que a gente vem aqui é tão bem tratado, eu realmente fiquei contente. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição dos irmãos, né? Os irmãos têm sido uma bênção de Deus para a minha vida, para o ministério da MOR, não é? Eu me lembro que há uns meses atrás,
eu fui homenageado pela igreja, olha só que legal isso, fui no homenagem aos missionários, a igreja colocou no Instagram uma foto minha, que bacana, eu me senti o cara. Não é comum isso assim comigo, né, pessoalmente, né? Eu fiquei muito contente, assim, legal, eu percebi nisso que existe uma relação de carinho, né, pessoal, de valor, né, que os irmãos lembram da gente, coisa muito boa. Muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos. Eu desejo que essa igreja continue crescendo na graça de Deus, em alegria, né, em bênçãos, né? Eu acho que quando isso acontecer, bênçãos espirituais, né? Quando isso acontecer, todas as outras coisas vão realmente ser acrescentadas, né? A igreja tem mesmo que primeiro buscar o reino de Deus, quer dizer, as coisas de Deus, as coisas espirituais, que são as coisas que realmente nos sustentam, que sustentam a vida da igreja individualmente, né? E do corpo da igreja, do grupo todo. Quem sustenta é o Espírito de Deus, não é? E aí ele então fornece, ele dá, ele providencia outras coisas que também são necessárias, não é? Então, é o desejo que eu tenho para essa igreja, que Deus abençoe os irmãos aqui, a vida do pastor Isaías, falou para mim que ele está se recuperando da Covid, né? Falei, fica em casa, hein? Tem que ficar descansando, né? A Covid, ela sobrecarrega muito, né, o corpo da gente, as defesas, né? Quando a gente passa pela Covid, acho que a boa parte dos irmãos aqui já passou por isso, né? Eu passei. A gente fica com vontade de dormir o dia inteiro, é um negócio muito doido isso, né? Então eu falei, mas tem que dormir mesmo, tem que descansar e evitar os excessos para estar bom, para voltar à igreja, aos cultos e continuar na convivência com os irmãos. Amém. Irmãos, eu vou, nessa mensagem, nessa meditação, só um detalhe, o culto vai até 8h30? A mensagem vai até 8h30? 8h10 no meu relógio, eu vou ficar com o relógio de vocês, que está 1 minuto atrás do meu. O meu está 8h10, ele está 8h09, a hora é aquela lá, 8h09. Tá, 8h30, por aí, tá bom. Vamos ver o desafio para mim. Fala pouco, né? Mas eu quero conversar com os irmãos algumas experiências, né? algumas informações sobre o campo, não é? E baseado na divisa, né? Da campanha da Junta de Missões Nacionais para esse ano, que, como sempre, é sempre muito bem escolhido, o texto escolhido, normalmente a divisa e os temas são sempre muito bem escolhidos, né? Muito bacanas, tem gente criativa nessa área para promover o trabalho missionário da Junta, né? E a gente embarca nessa também. Eu vou, então, ler o texto de Atos 4, mas me permita, eu vou ler do 1 ao 13, tá? Eu sei que a divisa é baseada apenas no versículo 12, mas eu vou ler do 1 ao 13 só para para situar a gente mais ou menos em todo o contexto do versículo. Diz assim a palavra de Deus. Só assim para também dar uma situada, este evento aqui ocorre após um outro evento importante. Foi quando Pedro e João foram ao templo para adorar e eles encontraram um homem que era aleijado, que pedia esmolas na frente do templo, né? E eles então pediram a Pedro e João, e Pedro voltou para ele e falou: olha para mim, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Pegou na mão dele, ele levantou, a Bíblia diz que ficou saltitante, lógico, não poderia ser diferente, né? E Pedro então falou àquele povo, deu uma mensagem, inclusive falando de Jesus, da ressurreição de Jesus, e afirmando que quem fez aquilo foi Cristo. Então, este evento, o versículo 1 do capítulo 4, ele fala após esta situação que eu acabei de narrar rapidamente aqui. Diz assim: enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Só um parêntese aqui, o versículo 1 faz alusão aos saduceus, que eram uma ordem religiosa não tão grande, mas muito influente, composta de gente inteligente, com um capital intelectual muito desenvolvido, e também pessoas que tinham posses e que não acreditavam na ressurreição dos mortos, tá? Por isso é importante aqui esse versículo 2.
eles estavam muito perturbados, que todos eles, os saduceus, os guardas e os sacerdotes, né? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Quer dizer, um ensinamento contrário ao que os saduceus pregavam, e lógico, eles não concordavam e combatiam o ensinamento dos apóstolos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado em favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse homem, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando, versículo 13, a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Irmãos, é necessário sim falar sempre do trabalho missionário, por vários motivos, não é? Até porque a igreja investe no trabalho missionário, né? E para quem investe em algo é importante ter o retorno das informações, das necessidades, dos projetos, dos planos, das demandas, né? Das dificuldades, das facilidades, das vitórias, das derrotas, das doenças e das mortes. Todas essas coisas acontecem no campo missionário, não é? E a igreja precisa saber disso. Não é? É importante falar de missões, porque missões é mesmo um trabalho de Deus, um trabalho que nasceu de Deus, e que se caracteriza também como um trabalho importante, porque é uma ordem do próprio Deus, é uma ordem de Cristo. Eu gosto de repetir, isso que eu vou falar agora, provavelmente já falei aqui, mas o versículo 19 e 20, né? Do capítulo 28 de Mateus, e também o 16 do capítulo 15 de Marcos, fala sobre isso, a grande comissão, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando. Eu gosto mesmo de fazer um pequeno ajuste, porque a principal ordem de Cristo nesse verso não é necessariamente a ordem de ir, para ir, mas a ordem é para pregar. Uma melhor tradução desse texto, não que a tradução anterior seja ruim, não é nada disso, mas é porque ajuda a gente a entender melhor o que Cristo pede, é que, na verdade, o gerúndio, quer dizer, aquele presente contínuo, né, está no verbo ir. No original, na verdade, não é ide, não é essa ordem, esse imperativo não é no ir. O gerúndio que é no ir. Então é indo. Então, portanto, indo, isto é, enquanto vocês estiverem vivendo, caminhando, cantando, trabalhando, casando, dormindo, acordando, enfim, comendo, bebendo, o que vocês estiverem fazendo, enquanto vocês estiverem indo para o campo, indo para a igreja, estando na igreja, isto é, enquanto vocês estiverem indo,
Aí o correto é esse: preguem o evangelho, que é, o imperativo é no verbo pregar, não no ir. Quer dizer, enquanto estivermos vivendo, temos que pregar o evangelho. E o evangelho, para ser pregado, ele precisa de uma multidão, de uma série de outras situações, que alguém aqui já falou, né? Que é orar, que é apoiar, que é contribuir, que é ir, não é? Que é acreditar, que é defender a causa. Sim, defender a causa, por mais curioso que seja, né? A gente encontra, às vezes, pessoas mal orientadas, provavelmente, né, que são contra. Outra vez, não há muito tempo atrás, nós estávamos fazendo, na verdade, um dos nossos missionários da MOR estava fazendo um trabalho de promoção nas igrejas para levantar recursos, para poder pagar os custos, né, para ele ir para o Acre com a gente. E foi numa determinada igreja, e o pastor da igreja falou isso: não, missões não é nossa praia é cantar. Não é? Então, assim, de uma maneira, às vezes, mal orientada, tem gente que não apoia, e a gente precisa de apoiadores que a gente defendam. Não, é necessário isso. É necessário isso. Olha o que ocorre. Eu acho que já trouxe esse dado para a igreja. Se eu trouxe, me permitam repetir. E se eu não trouxe, vamos tentar guardar, não é? Mas, às vezes, a gente olha o trabalho da igreja como um todo, e talvez, eu não sei se tem como ser diferente, se a gente não tem informações adicionais, mas a gente olha o trabalho a partir de nossa realidade. Então a gente olha uma realidade do nosso bairro, onde muitas vezes encontramos mais igrejas do que rua, não é? A gente conhece lugar, eu conheço um lugar que tem 11 ruas e 13 igrejas. Amém por isso, isso não é para se lamentar, é para se comemorar, não é? Só que essa realidade não é a realidade de todo o nosso Brasil. Existem pessoas que acordam de manhã ou de tarde, depois cansado do trabalho quando senta. E se essa pessoa quiser conversar com alguém sobre Deus, não tem que conversar com ele sobre Deus, porque não tem crente isso no Brasil. Não é? Nós, em 2012, quando fizemos a primeira viagem aos Ribeirinhos, a MOR, fizemos uma viagem que era para ser de 3 dias, ela acabou sendo de 7 dias. Foi uma surpresa, por um lado, desagradável, porque a gente não estava preparado sobre muitos aspectos, água, alimentação, enfim, não é? Mas Deus cuidou da gente, não é? Ainda bem. Mas, por outro lado, a gente pôde conhecer a realidade de um povo que está no Brasil, que a grande parte dos brasileiros não conhece, que é o povo ribeirinho. E uma das coisas que eu aprendi com os ribeirinhos, por exemplo, que me deixou assustado, é que, por exemplo, eu já falei aqui, que a casa de ribeirinho não tem banheiro, né? Então você tem que ir para o mato. Então a gente chegou numa casa, dona, onde é o banheiro? Pode ir em qualquer lugar desse aí. Aí eu pensei, bom, ela deve fazer isso porque não quer que a gente entre na casa dela, mas na casa dela não tem banheiro, é lá mesmo, é no mato, onde eles fazem o que tem que fazer. Enfim, isso me assustou. Eu também fiquei impressionado que a casa do ribeirinho não tem cama, eles dormem em rede, todo mundo dorme em rede, não existe cama. Que a sala da casa do ribeirinho, noutra oportunidade, que hoje eu realmente não projetei a mensagem para trazer fotos, mas quem sabe um dia, a sala do ribeirinho assim não tem nada, é uma ou outra cadeira e várias coisas penduradas com prego na parede, que é a parede de madeira, não é? E a gente não tem uma mesa, alguns têm, mas nem todo mundo tem, né? São bancos às vezes, e essas coisas assim, é que a gente passa a ir para esses lugares e carrega conosco a nossa vida, as coisas que a gente tem. Então a gente acha que a noção de conforto nossa é a noção de conforto deles. Fala assim, mas eles não vivem confortável. Vivem, a noção deles é outra, não é? E eu fiquei assustado, mas a coisa que mais me impressionou, dentre outras que eu poderia ficar falando aqui com vocês, numa resenha bacana, falando muita coisa da realidade ribeirinho, mas o que mais me impressionou é porque a gente encontrou no Brasil, naquela região do Brasil, pessoas que nunca tinham ouvido falar em Cristo. Isso é uma coisa assim, quando a gente fala isso, a gente até duvida, será que é mesmo? Será que é mesmo num país como o nosso? Mas é verdade. Gente que falava assim, não sei de quem se trata, quem mora perto daqui. Gente que falou isso. No Brasil, isso. Na região amazônica, irmãos, é um grupo aproximado de 1 milhão de ribeirinhos que não têm acesso ao evangelho. 1 milhão de ribeirinhos, é muita gente. Para vocês terem uma ideia, só a população quilombola no Brasil é de 1 milhão e 100 mil.
Quer dizer, é como se toda a população quilombola não tivesse acesso ao evangelho no Brasil. Isso é muita gente. É muita gente. Para a gente ter uma ideia, talvez eu vou dar um dado que realmente não está atualizado. Esse dado meu antigo certamente já mudou. Mas, se eu não me engano, em 2012, a população de toda a região norte do Brasil era de cerca de 15 milhões de habitantes. E veja bem, se a gente tem uma população de ribeirinhos nessa região, de 1 milhão que não tem acesso ao evangelho, a porcentagem é enorme. Quase 10% não tem acesso ao evangelho. E eu estou falando só de ribeirinhos, sem contar com os indígenas que vivem na região, né? E outros povos, e surdos, que também é outro grupo de muito difícil acesso ao evangelho, porque não tem literatura, não tem fragmentos da Bíblia traduzidas na linguagem de Libras para os surdos, nem todo surdo lê Libra também, tem essa dificuldade toda, né? É uma dificuldade, irmãos, é uma dificuldade grande. E a gente pode falar também, alguém falou aqui, que um missionário da Ajuda Missionária Nacional falou do trabalho com os ciganos, que é outro grupo, uma dificuldade tremenda, os irmãos viram aqui, como é difícil até pelas próprias leis deles, a dificuldade de se penetrar ali, uma grandíssima dificuldade, os sertanejos, pela dificuldade de chegar lá, de viver lá, uma terra distante, muita poeira. Eu já tive experiência de ter lá 4 ou 5 vezes com os sertanejos, muito sol, pouca água, muito barro, ninguém quer ir para lá, não tem infraestrutura de quase nada, grandíssima dificuldade. A gente está falando de um país, do Brasil, só para a gente perceber, irmãos, que a realidade do evangelho que a gente vive no nosso estado não tem nada a ver com a realidade do Brasil. Em termos mundiais, isso aí é uma coisa impressionante. Mais de 42% da população mundial, irmãos, que chega à cifra de mais de 3 bilhões de pessoas, não tem acesso ao evangelho. É impressionante isso. No mundo, temos cerca de 6.950 povos considerados alcançados pelo evangelho, e a gente considera povo alcançado pelo evangelho o povo que tem mais de 10% de sua população com acesso ao evangelho, e 7.076 povos não alcançados, que são os povos que têm até 2% de acesso ao evangelho. Isso no Brasil. E aí, quando a gente olha assim no nosso estado, todo mundo se atropelando, todo mundo fala a paz do Senhor, a gente vê todo mundo... Agora, é até incomum hoje ver a gente com a Bíblia, porque tem celular, tá bom também, eu não tenho nada contra isso, né? Mas tanta gente que é crente com acesso, e a gente vive no nosso país e no mundo uma população tão imensa, de mais de 3 bilhões de pessoas sem acesso ao evangelho. No contexto geral dos missionários no mundo, o dado que eu tenho, e esse dado é de 2009, então certamente houve alteração, mas eu não acredito que essa alteração foi para muito além disso, né? Mas do universo de missionários que temos no mundo, pouco mais de 77% estão nos povos alcançados, 26% nos povos minimamente alcançados, e 1,9% e 3,03% dos missionários estão nos povos não alcançados. Olha só, 77% dos povos alcançados, 3% dos povos não alcançados. Em termos de média de missionário, 44,5 missionários por povo alcançado e 1,9 missionário por povo não alcançado. A gente tem muito campo para percorrer, irmãos. E a gente, enquanto igreja de Deus, tem que entender que o mundo, o Brasil e o mundo, vai para além das fronteiras do nosso bairro, do nosso estado. E que talvez a realidade desses outros lugares seja uma realidade estarrecedora, como de fato é. Mais de 3 bilhões de pessoas. Num mundo que tem pouco mais de 7 bilhões de pessoas, quase a metade não tem acesso ao evangelho. Claro que isso é explicado por vários fatores. Fatores legais, de Estado, muitos estados proíbem, né? Fatores de guerra, fatores de moléstias, fatores de perseguição, uma série de fatores. O fato é que mesmo a gente identificando esses fatores, que muitas vezes fogem à própria iniciativa da igreja e do missionário, o fato é que a história da igreja mostra, a gente vê na Bíblia, que nenhum desses fatores, ou guerras, ou moléstias, ou perseguições do Estado, quando a igreja se levantou para fazer obra missionária, nada disso foi um empecilho.
Então, irmãos, não é por culpa dos estados, é porque a China é fechada, ou porque a Coreia do Norte é fechada, como exemplo, né? Não é porque existem as guerras no Oriente Médio, e a questão religiosa no Oriente Médio é também muito forte, né? A questão do islamismo, que é um fator que impede a entrada do evangelho lá e também em vários países da África. Tudo isso são fatores que dificultam, mas não são impeditivos, porque quando a igreja faz o trabalho dela, o nome de Deus ele consegue ser espalhado, porque Deus faz isso. A despeito de todas as perseguições, a despeito de todas as mortes nas arenas de Roma, a despeito de todo o sangue derramado e perseguições que sofreram os crentes primitivos, nós hoje estamos aqui, neste tempo confortável, fresquinho, com esse som maravilhoso, glorificando a Deus, graças a Deus, irmãos. Isso deve fazer com que nós entendamos que se fizermos um pouco mais, não importa qual é o esquema de Estado da China ou da Coreia do Norte, por assim dizer, o Evangelho vai chegar lá. E eu diria, tem um livro do Loren Cunningham, não sei se vocês já ouviram falar, é o fundador da Jocum. Tem um livro dele chamado O Livro que Transforma Nações. Eu participei em 2020 de um congresso chamado Call to All. É um congresso que é... Call to All é Fale para Todos, né? É um congresso que é até promovido pela Jocum, mas várias instituições que trabalham com povos... trabalham com povos de difícil acesso, né? Outras culturas, transculturais, missões transculturais, participam. E eu achava que o Loren Cunningham já tinha morrido, mas não, ele está vivo ainda. Ele foi lá, falou, vendeu o livro dele, lógico, ele não foi lá para isso, mas lógico, fez isso, não teve problema nenhum. Eu não podia perder a oportunidade de ter uma... Agora é selfie, né? Mas eu sou da moda antiga, pedi para ele botar uma dedicatória no livro, né? Falou da Mor, né? Um abraço, Geazi da Mor, foi mó barato. Bom, mas eu estou falando isso porque, enfim, vale a pena depois vocês quiserem comprar esse livro, eu dou a dica depois, mas ele está falando como a China tem mudado, porque a despeito de todo o empecilho estatal para o avanço do evangelho, a China é hoje o país que mais cresce em termos de evangelho no mundo. Segundo os dados, cerca de 20% ao ano. Isso é uma coisa, eu não sei se em que sentido, mas é uma coisa espetacular. Inclusive, alguns especialistas, inclusive nem evangélicos, né? Teve um congresso, enfim, uma reunião de autoridades, teve jornalista, Loren Cunningham estava lá, ele conversou com um jornalista que estava lá, e eles chegaram à conclusão de que em 20 anos a China provavelmente vai se tornar a nação mais poderosa do mundo no aspecto político e econômico. E um dos fatores, pelo menos na conversa entre esse pastor e esse jornalista tiveram, é porque a China é um país que, mesmo no subterrâneo, é o país que mais tem crescido em termos de evangelho no mundo. Quer dizer, o evangelho ele transforma tudo mesmo. Né? Claro que a gente não pode ser simplório e desconsiderar políticas públicas corretas, educacionais, né? Tudo isso é importante. Mas o afastamento de Deus leva o homem à miséria. Isso é um fato. Tem outros dados que a gente poderia trazer, mas o tempo não nos permite, e aqui no meu relógio, aquilo lá já correu, já me adiantou, 8h31. Mas o que eu quero falar com esse texto, e com tudo isso que eu estou falando, irmãos, chega de dados. Mas o fato importante, eu fiz questão de ler esse texto desde o início, porque relata que as autoridades perguntaram a Pedro quem era ou o que era o motivo da autoridade dele. Irmãos, se a gente for olhar para trás e tentar identificar quem era Pedro, Pedro era um cara rústico. Quando ele foi chamado por Cristo, ele estava pescando, ele era um pescador, era um cara iletrado, ele não tinha formação, como a grandíssima maioria das pessoas na época, ele não tinha uma formação educacional avançada, né? Era um cara meio brucutu, cortou a orelha de um soldado, né? Jesus Cristo teve que corrigir as coisas, né? Era um brucutu, ele era um cara que morava na região que o próprio Império Romano não valorizava, não é? Ele era lá da Galileia, há tempos, hoje assim, existe toda uma política, né, de inclusão e tal, mas que até
nos incentiva a olhar todo mundo como igual. Mas cá para nós, vamos ser francos, nós mesmo no nosso país não conseguimos olhar todo mundo como igual. Eu, quando vim na década de 70 para o Rio de Janeiro, parece que eu tenho 15 anos, mas não tenho não, irmão, eu tenho um pouquinho mais de 15 anos. Né? Eu vim para o Rio de Janeiro em 76. E eu me lembro que eu era um pernambucano, carregadão no meu sotaque, né? Então eu fui para a escola falando oxente, Cabo da Peste, né? Marco não. E era mó zoação, porque eu era de Pernambuco, assim, é normal, as pessoas zoam, né? A gente olha e vê com um certo grau de, assim, é menor que a gente, assim, francamente, no geral é, né? Pode ser que você não seja assim, mas no geral, pelo menos é assim que eu percebo. Por exemplo, está morando comigo lá em casa, um rapaz que a gente trouxe do Acre, ele veio do Acre, assim, está morando lá em casa por um tempo determinado, porque está precisando de umas questões, então ele está lá em casa, né, o Melk, tem 18 anos. Então a Jeane está, para ele se entrosar, ele chegou no mês passado, para ele se entrosar, a Jeane, minha filha, leva ele para passear com os amigos dela, para a igreja, para tocar e tal. E é a maior zoação, porque ela é do Acre, gente perguntando, vem cá, lá no Acre tem dinossauro? Né? Tipo assim, lá no Acre tem luz, o pessoal começa a perguntar várias coisas, se bem que no Acre tem, mas tem, nas regiões ribeirinhas não tem luz, né? Então, de certa forma, mesmo numa brincadeira às vezes inocente, a gente consegue olhar para determinados lugares e pensar assim, pô, pode sair coisa boa daí? Pedro era de uma região que era assim, irmãos, ele era da Galiléia, o próprio Império Romano desqualificava essa região. E ele era trabalhador numa atividade que era muito importante para todos na época que era pescador, mas também era uma atividade que era desvalorizada. Você imagina, a gente pode imaginar o tipo de pressão e de desvalorização social que Pedro e os amigos dele devem ter vivido em toda a vida deles. Aí ele está num momento, irmãos, que eles estão indo para o templo, depois que Jesus Cristo já até voltou para o céu, eles estão no templo, e alguém pede esmola, e Deus faz um milagre através deles. Irmãos, a Bíblia diz que as pessoas viram e ficaram estarrecidas, no bom sentido, com aquilo. Olha só o que esses homens fizeram. Mais de 5 mil, quase 5 mil homens, a Bíblia fala em homens, masculino mesmo, então é provável que bem mais gente tivesse sido convertido ali, não é? Quase 5 mil homens se converteram naquele dia, imagina com a pregação deles. Eu não sei quanto a você, mas eu me sentiria o rei da cocada preta. Quando eu vi aqui minha foto que a igreja colocou lá no Instagram, me parabenizando pelo dia do missionário, eu me senti, cara, eu sou o cara, meu. Vou até me candidatar a presidente da ONU. Agora você imagina Pedro, que num dado momento, de uma hora para outra, ele se torna uma celebridade. E alguém pergunta para ele, cara, que autoridade? Eu não gostaria de falar assim, eu que sou o cara. Fui eu, porque eu aprendi, meu, eu sou bom. Pedro disse o seguinte, não, cara, quem fez isso foi o Cristo, que vocês rejeitaram e que ressuscitou dentre os mortos e que pode fazer a mesma coisa com vocês. Talvez, irmãos, eu quando olho esses dados do mundo e vejo o grande problema que ainda tem sido o avanço da obra missionária, talvez nós não tenhamos entendido isso. Talvez alguns de nós, e a gente tem que colocar a mão na consciência, até porque a gente também sabe que existem, graças a Deus, gratas e felizes exceções. Tem muita igreja que ama a obra missionária, mas ainda precisamos de mais. A gente tem um grupo muito grande que ainda olha muito para si. É uma visão muito introspectiva, porque o meu templo tem que melhorar, eu tenho que colocar. Eu sei de igreja que o pastor se gabava muito do banheiro da igreja, que era banheiro de shopping, meu. Irmãos, assim mesmo. Quem ainda não foi, deu um pulinho lá no banheiro para ver como está lindo. Mas quando a gente vai pedir um apoio para a obra missionária, é a maior dificuldade. Porque a gente quer fazer obras que façam com que as pessoas nos louvem, nos honrem, com que as pessoas nos projetem para um patamar acima de fato do que temos direito. Quando o maior merecedor de todo louvor é Cristo que ressuscitou. Enquanto nós não olharmos para as nossas ações e identificarmos que essas ações são de Deus, enquanto não entendermos que a obra missionária é uma obra de Deus, enquanto não entendermos que quando
as pessoas se convertem nas tribos indígenas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas, enfim, em todos os outros povos, nas grandes cidades, etc. Enquanto nós não entendemos que isso é obra de Deus, que isso não é fruto da minha inteligência, dos meus recursos que são altos, enfim, do que eu tenho, o que eu posso fazer, enquanto não entendermos isso, a gente vai continuar num mundo em que mais de 3 bilhões de pessoas não têm acesso ao Evangelho. Pedro entendeu isso. Quando perguntaram para ele quem fez aquilo, ele disse: olha, foi Jesus. Aquele que foi rejeitado, é ele que fez. Aquele que ressuscitou dos mortos, foi ele que fez, não sou eu. A igreja tem que caminhar, irmãos, dentro dessa perspectiva. E aí no versículo 12, ele fala uma coisa linda. Versículo 12 do capítulo 4. É lindo isso, quando ele diz: e portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. E eu quero, com esses poucos minutos que faltam, falar em três coisas aqui que eu acho importantes, mas 3 coisas eu vou ser objetivo, prometo, irmão. A primeira, ele diz assim, ó: portanto, não há salvação em nenhum outro ente. Primeiro, é aqui reforçando o que Pedro já havia falado: a salvação é dele, quem curou este homem foi ele, é ele. E falando para nós aqui, e nos dias de hoje, fazendo uma adaptação ao nosso tempo, não há, irmãos, possibilidade de o homem ser salvo se não for através do Evangelho. Talvez pareça óbvio o que a gente está falando, mas existem pessoas que acreditam que mesmo que alguém não ouça o Evangelho, nunca tenha acesso ao Evangelho, contato algum, Deus vai dar um jeito de ele entender isso. Sei lá, um brilho no sol diferente, o balançar de uma árvore diferente, alguma coisa da natureza. Existe uma teoria, uma teologia que fala que a própria natureza vai se revelar. Não, não é isso. Não é isso que a Bíblia fala. A gente pode conjecturar sobre várias formas, de várias coisas, a partir das nossas concepções de justiça. Tudo bem. Mas se essas coisas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, não serve, não presta, não tem capacidade de salvar o homem. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro homem. Não há possibilidade. Isso aí não há, a meu ver, e essa teologia que eu sigo, não há negociação. Porque não há salvação em nenhum outro ente, pois debaixo do universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. É isso, irmãos. Isso quer dizer que se nós fizermos a nossa parte, as pessoas vão ser salvas. Se eu investir meu dinheiro, se eu investir meu bem, se eu investir meu intelecto, se eu investir o meu corpo, se eu orar, se eu amar, se esta igreja continuar fazendo, as pessoas vão ser salvas, porque só assim é que o homem pode ter conhecimento de Jesus. Paulo já falou sobre isso. Como vão ouvir se ninguém pregar? Porque se não ouvirem, não tem como se arrepender dos seus pecados. E como vão pregar se ninguém enviar? É uma cadeia necessária nesse sentido. Só pode se converter quem ouve. E só pode ouvir se tem alguém para falar. E só tem alguém para falar se tiver alguém que enviar. Porque não há salvação em nenhum outro ente. É só através de Cristo, irmãos. Se a gente não fizer nada, nada vai acontecer de positivo. As pessoas vão continuar mortas em seus delitos, porque as pessoas já estão condenadas. A Bíblia fala disso, porque já estão condenadas em seus próprios delitos. Jesus Cristo não veio para condenar, ele veio para salvar. Não porque foi para o inferno, foi condenado por Cristo. Já estão condenados, a Bíblia fala disso. O João 3,17 diz: porque ele não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Cristo veio para salvar, porque todos já estão condenados. Entende isso, irmãos? Todos estão condenados e não existem pessoas que sejam ingênuas nesse sentido. Pode não conhecer o Evangelho, mas sem o Evangelho não chega lá. Eu me lembro do texto que Jesus fala das crianças, que o reino do céu é das crianças. Né? Algumas pessoas interpretam esse texto como se o reino do céu fosse feito de pessoas ingênuas. Não é isso. Pelo menos na minha interpretação. Eu entendo que quando o autor do livro O Evangelho Maltrapilho,
ele fala disso também, eu concordo com essa interpretação. Que o reino dos céus é feito de pessoas que dependem de Cristo como uma criança depende do pai. Uma criança novinha, tenra idade, ela não consegue nem comer sozinha. Eu me lembro de um documentário que eu vi na televisão, há muito tempo atrás, que uma mãe, não me lembro o motivo, pegou a criança, o filho de 2 anos, levou para uma floresta e abandonou ali deitada na floresta. Vários dias. Vieram a chuva, o vento, vieram os insetos, as formigas e outros, e pernilongos, né? E a criança ficou com fome, não bebeu água, porque ela sozinha, pode fazer, morreu, não tinha outro caminho. A mãe foi descoberta, foi presa. Não é? Essa é uma história trágica para mostrar o quão trágico é para o mundo se a igreja deixar o mundo abandonado numa floresta, achando que de alguma forma um lobo vai fazer igual fez com Mowgli, pegar essa criança e cuidar. Não vai morrer, vai pegar pneumonia, vai tossir, pode não morrer de Covid, que se tiver ninguém, a Covid não chega lá, mas de alguma coisa vai morrer. E foi o que aconteceu com aquela criança. Agora, a criança, até para comer, depende do pai, de alguém que ame, de alguém que cuide, de alguém que tem algum tipo de poder para fazê-la caminhar e se alimentar. É a mesma relação do homem com Deus. Se o homem, como criança, não tiver a possibilidade de andar caminhando com Deus, confiando em Deus, vai morrer nos seus delitos. O reino de Deus é feito de pessoas salvas, não pessoas ingênuas, mas pessoas inocentes, porque foram inocentadas pelo sangue de Cristo. Não foram auto-inocentadas. Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo pode perdoar o pecado de qualquer pessoa, desde que qualquer pessoa tenha acesso ao Evangelho. Então o Evangelho salva sim as pessoas do inferno, porque Cristo tem poder para isso. O bom também, o terceiro aspecto, eu quero para finalizar, é que essa salvação de Cristo, ela também é um tipo de melhor qualidade de vida que Deus dá a nós enquanto vivemos aqui. Não é? Necessariamente, assim, nem todos vão estar privados, né, de algum tipo de pobreza, né? Existem crentes que morrem de fome, infelizmente, porque algumas moléstias no mundo assolam todos, né? Vários crentes morreram da Covid, eu sei que vocês conhecem vários, gente fiel que morreu, né? Essa não é... Isso quer dizer o seguinte, que todo ser humano está sujeito a todas as intempéries da vida. E isso não é sinônimo de ausência de Deus. Agora, quando nós amamos a Deus, somos salvos por Deus, temos Deus presentes, inclusive, nas intempéries de nossas vidas. Deus está presente na sua dor, quando você está doente, quando você está desempregado. Deus está presente quando você está feliz, quando você tem vitória. O Salmo 23 é um salmo lindo. Quando a gente para estudar o Salmo 23 de uma forma mais atenta, a gente nunca mais vai ver ele do mesmo jeito, né? Como a gente vê no texto decorado, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Senhor meu pastor, nada me faltará, meu irmão. É exatamente isso que Deus faz quando Ele salva as pessoas, enquanto salva na vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou como pastor e você é como ovelha. E eu como pastor, você nunca mais vai ter necessidade de nada. É isso que o texto diz. O texto fala assim, a melhor interpretação do texto, tradução, o Senhor meu pastor e de nada terei falta. Não é que você vai ter a casa, o palacete dos sonhos, mas que você vai ser feliz e satisfeito com o que você tem. E Deus vai prover na tua vida o mínimo necessário para você viver com dignidade. E quando isso não for suficiente, a gente vier a perecer a nossa carne, a gente vai estar nos braços do Pai. Graças a Deus, Deus está com a gente sempre. O Senhor é nosso pastor. E de nada teremos falta. E versículo 5 é lindo, quando ele diz, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele está dizendo aí, amigão, meus amigos, meus irmãos, que Cristo, que Deus, esse nosso Pai eterno, Ele prepara para nós uma vida de festa. Tem coisa mais feliz do que a gente estar sentado em volta de uma mesa farta? Não tem. Não tem. Coisa boa é essa. Não vai numa festa, não tem comida, a gente sai reclamando, né? Mas é o seguinte, ó. Esse meu Deus, meu pastor, me prepara sempre dias felizes. E mais, a mesa farta quer dizer o seguinte, volta ao versículo 1.
quando ele diz: não terei falta de nada, eu tenho tudo que é necessário para me alimentar ali. Depois ele diz que unge a minha cabeça com óleo, é o que Cristo quer fazer com todas as pessoas do mundo. Ungir a cabeça de um convidado com óleo era uma prática no Oriente Antigo, no Oriente naquela época, que era uma forma de dar valor, valorizar. Aqui você tem valor. Né? Hoje a gente não tem essa prática, mas uma coisa que denota valor, ou pelo menos faz com que as pessoas nos valorizem, é conforme a gente se veste. Né? Se a gente for num lugar, num casamento, um maltrapilho, não sei. Eu me lembro de um amigo nosso, um amigo meu, lá de São Paulo, de Eldorado, uma vez veio ao Rio de Janeiro, e ele veio vestido de uma forma, a meu ver, eu sou meio desligado para isso, ele até que não estava tão mal vestido não, mas me chamou a atenção porque um outro amigo meu falou assim: Zé, eu não vou ficar perto desse cara não. Mas por quê? Porque ele está muito mal vestido. Olha só, há muito tempo atrás, acho que o Jorge vai lembrar, o marido da Eliana, o Jorge, tinha um jeans chamado West Top. Quem lembra do jeans West Top? Jorge lembrou, tem alguns aqui que lembram. Tinha a propaganda do Fernandinho, o cara estava na reunião com o pessoal na empresa, ele estava com roupa diferente. Que roupa é essa, Fernandinho? Ele falava, enfim, era o West Top, né? Mas para encurtar a história, dizia o slogan do West Top: o mundo trata melhor quem se veste bem. Verdade. Olha só, no reino de Deus é diferente. Você sempre vai ser bem tratado. Você pode estar maltrapilho, pode estar sem roupa. Eu lembro, inclusive, quando o filho pródigo, o gastador, voltou para casa, né? De longe o pai viu, nem deixou ele falar o texto que ele tinha decorado para falar com o pai, né? O pai falou: matem um novilho, tragam sandálias para os seus pés e coloquem uma roupa nova. Irmãos, essa é uma alegria que qualquer um ser humano pode viver. E vai viver quando nós entendermos, a igreja de Deus entender, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós só devemos ser salvos, só podemos ser salvos pelo nome de Jesus. E os ribeirinhos vão conhecer Jesus, os aborígenes do mundo inteiro vão conhecer Jesus, as pessoas que vivem em cavernas e montanhas, pessoas que vivem em lugares de gelo, como os esquimós, pessoas que vivem nas grandes comunidades, que às vezes são até pouco vistas nas grandes cidades. Tem muita gente que vive nas grandes cidades que a gente nem percebe. O Evangelho vê, Cristo vê, e o Evangelho de Cristo pode levar a salvação para todas as pessoas, porque Jesus Cristo é de fato a única solução. E é mesmo, irmãos. Jesus Cristo é a única solução, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela grandíssima e feliz oportunidade. Amém. Glórias ao Senhor. Sou grata ao Senhor por ouvir mais uma vez o Geazi, e a gente vai vendo que as coisas vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo. E quantas coisas aprendemos nessa noite, relembramos e fomos impactados e mexidos, dados que são importantes a gente conhecer, para a gente não achar que as coisas são simples como são por aqui. E a palavra do Senhor sendo ministrada no nosso coração. A gente precisa de algo novo do Senhor. A gente precisa que o Senhor nos recoloque na posição, que o Senhor ajeite as coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que a gente não deixe as pessoas se perderem aí achando que alguém vai falar. Eu preciso falar. As pessoas que convivem comigo, que não conhecem a Jesus, são minha responsabilidade. E a Natália, na sua palavra, no momento missionário, também disse algo de que a gente precisa ir. A gente precisa se incomodar com isso. Então vamos fazer dessa canção a nossa oração. Mais uma vez, essa canção, uma oração de renovo, uma oração de recomeço, uma oração de Senhor, alinha minha vida, minhas expectativas, meus sonhos, meus projetos, realinha tudo, Senhor, bota tudo do seu jeito,
Porque às vezes eu estou preocupado com o banheiro, quando eu tinha que estar preocupado com as pessoas lá fora. Que o Senhor possa realinhar, nos reconectar à missão que Ele nos deu. Que a gente possa ser de novo mexido, renovado pela presença do Senhor, pela ordem dele. Vamos cantar em espírito de oração essa canção. Sua convidada que você vai trazer para cá, uma fisioterapeuta, vai falar para nós sobre a saúde da mulher, algo muito específico para nós. Então venha, coloque na sua agenda no próximo sábado, às 18 horas, trazendo sua xícara de chá, que nós estaremos aqui recebendo de Deus para as nossas vidas aí no sábado. A gente tem leilão, não é, Luciane? Posso seguir? Nosso leilão missionário, olha gente, eu estava conversando com a Eliane, é um ensaio aí para outros que virão. Primeira vez que a gente vai fazer um evento desse. Você já doou alguma coisa para esse leilão? Dá uma olhadinha lá, veja o que você pode investir para doar para esse leilão. O pastor Isaías vai estar são, salvo, curadíssimo para estar aqui leiloando, aqui, ó, quem vai bater o martelo é ele, não é não, Eli? Ele vai bater o martelo. Com martelo profissional, tá gente? Que a gente é chique. No dia 2, é um sábado, às 16 horas, momento de comunhão da igreja, vai ter o bazar, vai ter a lanchonete funcionando de forma muito cuidadosa, mas o povo de missões está envolvido neste projeto. Venha, doe, ainda vem daqui um lance especial nos produtos que a gente tem aqui. Procure Luciane, Eliane, Pamela, Joselita, o pessoal que está organizando esse leilão. Marque na sua agenda, às 16 horas. Vamos ter uma tarde agradável junto com a igreja do Senhor aqui, que está pulsando missões. No mais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jazi, que Deus te abençoe todo o projeto da Operação Redenção, que você falou que ia falar e não falou. Está fazendo 40 anos, quer fazer convite? Corre aqui. Operação Redenção
Vou nem dizer quem começou esse negócio. Irmãos, desculpa eu ter esquecido, de fato, esse ano a Amor completa 40 anos de vida, né? Vamos comemorar no dia 4 de dezembro, é um sábado. Eu sei que até lá eu vou esquecer, mas dezembro já está em cima. Eu vou ficar abastecendo vocês nas redes sociais para lembrar, e vai ser uma honra ter vocês com a gente lá, tá bom? Então, guardem na sua agenda e não falte, vai ser uma festa muito simples, mas uma festa muito importante de comemoração de 40 anos do ministério. Eu quero aproveitar, me permita? Vai ser na Igreja Batista Pedra Angular, ali perto do Shopping, a partir das 19 horas. Tá legal? Rua Palmácia, número 95. Depois a gente dá mais detalhes para vocês. Vai ser em Campo Grande, na Igreja Batista Pedra Angular, a partir das 19 horas. Quem quiser fazer projeto no Acre com a gente no Rio de Janeiro, sábado que vem fecha as inscrições, dia 25, fecha as inscrições. Nós já iniciamos o treinamento há 2 sábados, e sábado que vem continua o treinamento, todo sábado na Igreja Batista Angular, das 14 às 17 horas. Vai ser uma experiência boa, participe, tenho certeza que você vai gostar, tá legal? E para finalizar, eu quero pedir oração a vocês, que eu ia falar aqui, ainda bem que ela me lembrou. Ontem teve um vendaval muito forte lá no Acre, ventos de mais de 100 km por hora, né? Lá no aeroporto, alguns hangares caíram e algumas aeronaves de pequeno porte, monomotor, bimotor, e o helicóptero da Missão Nova Cruz do Brasil também ficou danificado porque o teto caiu, né? E danificou tudo aquilo ali, né? E o que isso afetou a Amor? Que o nosso CTM, o Centro de Treinamento Missionário que nós temos lá, as telhas levantaram, né? E a complicação é porque na parte da cozinha, na parte do banheiro, na parte perto dos alojamentos, numa salinha de estar que a gente tem lá. E o problema é que as chuvas dessa época continuam fortes e podem, certamente, se a gente não consertar logo, vai trazer alguns danos para a gente. Gostaria que vocês estivessem orando. Quem puder ajudar de alguma forma, eu ainda não tenho orçamento, já falei com o pastor lá, a gente vai ter que fazer troca de várias telhas, né? Aquelas folhas de telha, né? Quem puder nos ajudar, faça contato, mas pelo menos esteja orando para que os recursos surjam, porque realmente não tem recursos sobrando, né? Para que os recursos surjam e a gente pode fazer. Tem um missionário morando lá, missionário de uma missão com a qual temos parceria, a MEAP, né? E ele teve que ser socorrido porque a chuva foi forte e ventos fortes, mais de 100 km por hora. Então o estrago foi grande. Tá bom, é isso. Olha por nós, participe do projeto e vamos para o aniversário da apresentação. Tá bom? Obrigado. Vamos ficar em pé, queridos, para a nossa última canção. Que Deus nos abençoe. Leve o nome do Geazi aí com você em oração. Siga a Operação Redenção nas redes sociais para você ficar ligado no que está acontecendo. E vamos sair daqui declarando a grandeza do nosso Deus, como começamos esse culto. Vamos cantar? Restante de semana na bênção dele. Até sábado, mulheres, até domingo, igreja.